Olá! Está começando mais um episódio do nosso podcast Sem Cerimônia, tratando de mais um assunto que vai ser muito útil para você, que é papai, que é mamãe, que vai ser licença paternidade e licença maternidade. Vamos fazer todo um checklist aqui na legislação com ela, Maiara Bispo, que é advogada especializada em direito trabalhista. Bem-vinda, Maiara. Obrigada. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com você. Quando a gente fala de licença maternidade e paternidade, é um assunto já pacificado? A sociedade já domina bem isso ou ainda gera muitas dúvidas? Na verdade, ainda gera um pouco de dúvida porque a gente teve essa alteração agora da licença paternidade, né? A licença maternidade, a gente também teve uma alteraçãozinha aí, bem recente também, que seria a partir de quando haveria esse afastamento, se eventualmente a mãe ou o bebê estiver internado, né? Passar ali, quando que começaria a contar efetivamente esse período de licença. Então, a gente teve algumas alterações sobre esse tema, mas assim, de modo geral, é um tema até que todo mundo sabe que tem o direito, né? Falando primeiro da maternidade, o que é, então, afinal de contas, a licença maternidade? Porque parece que o nome já explica tudo, mas não é bem assim, né? Isso, na verdade é assim, a mulher que é empregada, né, que ela tem um vínculo com uma empresa, ela está grávida, ela tem direito no parto ou alguns dias um pouco antes do parto, a licença maternidade. Essa licença maternidade, quem faz esse pedido efetivamente sempre é a empresa, tá? Por quê? Porque às vezes a gente tem uma questão da empresa cidadã também, né? Que eventualmente a empresa que fez esse cadastro lá na Receita para receber algum tipo de isenção de tributo para dar esse benefício à mulher gestante, tem 180 dias de afastamento, né? Então, é um período maior aí para ficar com o bebê após o parto, né? A empresa que não tem esse benefício, né, não faz parte deste benefício, são 120 dias. Que são 4 meses, né? Isso, mais ou menos isso. E a partir de quando que começa a valer, então? Aí é que tá. Aí pode ser da data do nascimento, se a mulher não antecipou essa licença. Pode ser da alta do que ocorrer por último, né? Ou da alta do bebê ou da alta da mãe. Aí começa a dar entrada, né, nesse benefício de licença maternidade. Uma dúvida que é muito comum nesse sentido é, por exemplo, olha, mas eu estou, vamos dizer assim, eu estou com 6 meses, estou com uma gravidez de risco e eventualmente eu não tenho direito ainda à licença maternidade. Como que eu vou me afastar? Então, aí é uma questão um pouco mais previdenciária, não tanto trabalhista, mas aí haveria um afastamento por auxílio-doença. Então, ela iria iniciar com o auxílio-doença para depois converter isso em uma licença maternidade, conforme o nascimento ou 28 dias antes do parto, você já pode pedir a licença maternidade. A empresa, na verdade, ela atua muito ali, mas assessorando mesmo, dando esse suporte aí para a mulher gestante, né, para a funcionária gestante. O que a gente vê também, às vezes, é dúvidas do RH e do DP. Como que a gente vai, né, agir nessa situação? O que a gente deve fazer? É licença? É auxílio, né? Então, isso daí acontece bastante. E no caso do pagamento, quem que faz? É a empresa ou é o INSS? O pagamento sempre é feito pela empresa nesse tipo de licença, e depois o INSS faz uma restituição. Então, aí a empresa recebe esse valor, vamos dizer assim, do INSS de uma outra forma, né? Ou com abatimentos, normalmente com abatimentos. Mas, assim, quem paga efetivamente é a empresa. Por isso que a empresa faz todo o procedimento, informa o INSS desse afastamento e aí depois tem esse tipo de benefício. E nem sempre a empresa é uma empresa cidadã. Mesmo assim, o INSS faz esse ressarcimento. Sim. É sempre essa, vamos dizer assim, a ideia aqui é, na verdade, existir uma contrapartida, né? Você paga o INSS e te dá um desconto depois para não tirar esse valor efetivamente do INSS
INSS, né? Que existe aí já uma sobrecarga bem grande nas pagamentos de pensões, aposentadorias, afastamentos e tudo mais. Mas para a empresa também, né, Mayara? Tem muitas empresas pequenas que a gente vê que daí a hora que a funcionária entra de licença, ela não consegue, inclusive, contratar uma outra pessoa para substituir por conta desse excesso de encargos que ela fica. Também tem este lado, né? Infelizmente, hoje a gente tem aí uma legislação que, às vezes eu falo assim, ela joga às vezes um pouco contra o empresário, né? Porque, veja bem, eventualmente uma responsabilidade, é sempre o empresário que vai ter essa responsabilidade de custear, de pagar, de suportar. Por exemplo, um assunto que é um pouco diferente do que a gente está falando, mas que entra muito nessa questão, por exemplo, um funcionário que tem um afastamento, né? Um afastamento previdenciário, vamos dizer, uma doença, vamos dizer que ele torceu o pé. Quebrou o pé jogando futebol no final de semana, vamos dizer assim, né? Que isso aí é o que mais acontece, né? É o que eu falo assim, são os profissionais, né, do esporte do final de semana. Então, chega lá na segunda, eu torci meu pé, quebrei o pé, vou precisar ficar afastado, não vou conseguir trabalhar. Então, assim, não tem nada a ver com a relação de trabalho, não foi dentro da empresa. Então, ele vai ficar afastado. Os 15 primeiros dias a empresa vai pagar esse afastamento dele, depois disso ele entra pelo INSS. Aí vamos dizer, não, ficou 30 dias ali de atestado afastado. Beleza, 30 dias. Volta no médico dele, o médico dele fala, não, você não tem como voltar, você vai precisar de mais 30 dias. Aí passa pela perícia do INSS, o INSS fala, não, você pode voltar sim. Aí fica nesse limbo, sabe? A gente chama até de limbo previdenciário trabalhista. O que a empresa vai fazer? Porque eu tenho um que fala que pode, tenho um que fala que não pode. Eu passo pelo meu médico do trabalho, ele também fica, às vezes, né, sem ter uma decisão muito concreta. O atestado por si só já afasta mesmo, não tem como retornar. Então, e a empresa, como que faz isso? Então, assim, hoje a jurisprudência contra né, o meu aval, vamos dizer assim, mas a jurisprudência hoje é muito clara nesse sentido, que se existir esse limbo, que o INSS recusa o pagamento e que o médico do funcionário fala, não, ele não tem condições de voltar a trabalhar, isso teria que ser custeado pela empresa. E assim, sem qualquer outro benefício, contrapartida, que a empresa possa, vamos dizer assim, de uma outra forma, que seja em redução de impostos, que seja em alguma coisa nesse sentido, que ela tenha essa contrapartida. Então, isso daí é uma questão que às vezes o cliente até pergunta pra gente, fala assim, não, mas como assim? Mas ele não pode, o INSS não dá, e aí eu vou pra que lado, né? E aí é óbvio que a gente sempre vai analisar os riscos, vai demonstrar os caminhos, né? E assim, o risco que a gente vai assumir e correr. Mas nesse sentido é muito complicado pra empresa, realmente. Mas usando até o seu exemplo, né, do pé lá machucado, mas no caso da gestante, não tem nem o que questionar. Ela tem o direito, ponto final, o nenê tá lá dentro, vai sair. Isso. Existe algum questionamento ligado à licença maternidade? Ou seja, algum passivo mesmo que você lide aí no seu dia a dia no escritório? Quanto à licença maternidade em si, a grande dúvida que gera, assim, é a data de contagem de prazo, vamos dizer assim, né? Que é pra gente estabelecer ali onde que vai estar a licença, onde que não vai estar. Então, essa é a grande situação. No tema, vamos dizer assim, gestação, gestante, o que a gente vê de muita dúvida é, por exemplo, mas eu contratei ela para trabalhar um mês para substituir uma pessoa que está de férias e ela me apareceu grávida aqui. Mas é um contrato de tempo determinado, um contrato por tempo de experiência, por exemplo, que ela sabe que vai terminar daqui a 45 dias e agora ela está grávida. Então, o que eu tenho que fazer, né? A legislação, e aqui a maioria não, a grande maioria, né? Quase todos os julgados que a gente tem, a gente acha um ou outro só que vai contra essa corrente, que é a existência da estabilidade da gestante nesses períodos, mesmo que seja um contrato por tempo determinado, que seria um contrato de experiência ou um contrato, realmente, você vai entrar dia tal e vai sair dia tal. Apareceu uma gestação nesse período, ela vai ter a estabilidade. Então, a estabilidade é algo que gera muita dúvida por conta disso. Antigamente, até
há um tempo atrás, quando era período de experiência, realmente não havia essa estabilidade. Aí nós tivemos julgados e decisões com precedentes que daí vincularam essa decisão de que realmente tenha estabilidade. Então, assim, pro empresário que às vezes faz esse tipo de contrato pensando que eventualmente uma gestação ele poderia mandar embora, né, rescindir esse contrato normalmente, é importante ele ficar atento a isso. Eu falo assim, você pode rescindir? Você pode tudo. Só que aí vem as consequências, né? E depois que a mulher volta da licença maternidade, ela pode ser demitida? Então, aí ela tem mais um período de estabilidade, né? Porque ela teria aí mais um mês praticamente de período de estabilidade. Normalmente, esse período de estabilidade é a retomada dela ali no serviço, com a adaptação mesmo, né? Entre o filho, a nova realidade dela. Mas aí ela teria ainda esse período de estabilidade. Se eventualmente, ao retornar da licença maternidade, a empresa decidir por rescindir o contrato, aí tem que observar também este prazo dessa estabilidade aí para mais um mês, né? E observar também convenção coletiva, ou seja, aquela negociação que é feita entre os sindicatos, tanto do empregado e o sindicato das empresas, porque tem convenção coletiva que prorroga esse prazo. Então, assim, em vez de ser um mês, vai ser 2, vai ser 3, então tem que tomar cuidado com isso. E um ponto importante também que a gente sempre vê como rotina a própria empregada, a própria gestante, ela tem um interesse em sair de licença e emendar as férias. É verdade. Muito comum isso, né? É muito comum, porque dela ficaria mais um mês ali na rotina da criança, né? Então, é muito comum isso acontecer também, tá? Mas isso não tira a questão da estabilidade dela, né? Ela continua tendo o direito da estabilidade sem poder rescindir esse contrato. A empresa pode negar, por exemplo, essa junção das férias com a licença? Pode, tá? Essa questão de férias, assim, quem determina, independente de ser gestante ou não, tá? Quem determina as férias sempre é a empresa. Ah, tá. Se a empresa quiser te dar férias lá no começo da gravidez, sendo que você vai ganhar nenê só daqui, sei lá, 6 meses, a mamãe vai ficar brava, mas pode. Mas pode. Não tem como, assim, negar, porque a negociação, a verificação disso é sempre da empresa, né? Agora vamos falar um pouquinho da licença paternidade, que é o que eu acho que está em mais transformação aqui no Brasil. Não sei se é impressão minha, mas esse olhar para o pai, a figura paterna com diferença, né, do que era antigamente, está influenciando a lei, não tá, Mayara? Não, influencia bastante, né? A gente, na verdade, assim, a estrutura familiar mudou muito, né? Sim. Desde a gente ter aquela concepção de família pai, mãe, o filho, né? Hoje a gente tem diversas formas. Pode ser só a mãe e o filho, pode ser o pai e o filho, pode ser, óbvio, o casal e o filho, pode ser homoafetivo, pode ser de adoção. Então, assim, a gente tem diversas formas aí agora de família, constituição de núcleo familiar, né? Então, isso daí é bem interessante. Porque o pai tem direito a 5 dias, né? Do nascimento ali, ele ficaria com essa licença paternidade aí de 5 dias. E a questão, assim, a legislação, esse ano, inclusive, veio modificando isso, né? Veio com a questão de gradativamente aumentar este período para chegar até em 2029 a 20 dias. Nossa, gente, desculpa. Não, a gente vai dando umas editadas, né, Jonathan? Vai cortando, corta. Agora já tá mais quentinho. Já passa. Já passa. Às vezes é pozinho, sabia? Parece que eu tô com um negócio fazendo assim, ó. Tique, 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 tique. Se você quiser dar um tempinho, a gente para e... Não. Você dá uma volta também. Não, né? Pensar um pouco na vida, né? Não, Volta no quarto. Pode. pra ver se passa. Chegar a mas vamos 20 lá. dias, você parou. Então, esses 20 dias que foi colocado é para, de uma forma gradativa, colocar a conscientização também do pai ali da ajuda, também de criar o vínculo com a criança e para a empresa também poder se organizar nesse sentido, né? Porque, assim, os 5 dias você já está organizado, mas 20 dias, vamos dizer assim, é um período muito longo. Às vezes a empresa vai precisar organizar uma pessoa para substituir, vai ter que verificar, por exemplo, como que vai ser feita a readequação
adequação dessa pessoa que vai sair desse setor, como que a gente vai fazer. Então, é mais nesse sentido, tanto o prazo elastecido para chegar até os 20 dias, quanto a concessão efetiva dos 20 dias. Mas não seria a mesma lógica... Não seria a mesma lógica do que para a mãe, por exemplo? Porque a empresa também tem que ter uma organização e o prazo para a mãe é bem maior. Mas é porque já existe essa cultura? Ou qual a explicação? Na verdade, assim, aumentou-se os 20 dias para o pai dentro dessa questão de equiparação, né? Vamos dizer assim, mas a mãe tira aí os 120 dias, a mãe, né? Só que assim, a mulher, querendo ou não, ela passa por toda uma questão hormonal, é a amamentação, é a privação do sono, às vezes é uma cesárea, às vezes é uma questão mais, uma gravidez de risco, né? Uma a questão psicológica também, né? Abala demais, né? Eu falo assim... A gente que é mulher, né? A gente quando não tem filho, a gente fala, mas, né, acho que é tranquilo, tal, dormiu, você faz uma coisa e tal. Depois que a gente tem, menina, a gente descobre, né, que o pós-parto é complicadíssimo, né? Que enquanto eu falo assim, a minha gestação, por exemplo, foi muito tranquila, eu passei muito bem, né? Então eu falei assim, daqui 3 meses eu vou voltar a trabalhar, o Benício vai dormir, eu vou trabalhar, e vou fazer, vou acontecer, não. O Benício veio que esse Benício não queria ficar na cadeira, não queria ficar na cadeirinha, não queria ficar no berço, não queria ficar no sofá, não queria ficar na cama, só ficava no colo e chorava o dia inteiro. Eu falo assim, meu Deus do céu, né? Que loucura! E aí, e também a gente pensa assim, pelo lado da mulher, né? 4 meses praticamente ali de afastamento é um período muito curto, né? O que o bebê ainda tá muito bebê, né? Sim. Só que pro lado da empresa também é muito complicado. É muito longo. É muito longo. Porque, assim, como que vai justificar a manutenção de pagamento, de salário, de tudo mais, né? Porque a mulher tem que receber. Então, eu entendo também o lado da empresa e o da mulher também nesse sentido, né? É por isso que daí eles vieram com essa alteração para a licença paternidade. Até para que a mãe tivesse um apoio maior ali nesses comecinho, que ela conseguisse se adequar melhor. E é óbvio, né? É tudo assim, a intenção é da melhor forma, né? Da mesma forma que a gente fala em estabilidade da gestante, não pensando na gestante, mas pensando na criança que vai nascer, que vai ter que comprar fralda, que vai ter que, às vezes, suplementar, né? Dar essa condição para essa mãe sustentar essa criança. A gente também tem essa questão aí de aumentar a licença paternidade para dar todo esse suporte aí especificamente para a criança. Né? E no caso do pai, qual é a regra em relação ao início da contagem e da estabilidade dele? Na verdade, assim, o início da contagem ali do pai é da data do nascimento, né? Aí não tem negociação. O que tá bem interessante aí é que a gente ainda não tem muita clareza nesse sentido de alguns pontos sobre isso, né? Eles vieram, aumentaram. Eu acredito que vai acabar mais para frente, no final das contas, vão acabar colocando isso daí como uma questão de equiparação ali, da saída, né, efetiva do hospital e tudo mais, vai equiparar nesse sentido. Mas a questão de estabilidade, daí o pai não tem. Quem tem a estabilidade mesmo é a mãe. Tá. Então, não dá para alegar nada, né, em relação a isso. Se for demitido, não gera um passivo aí nesse caso. Não. Na verdade, assim, pode acontecer de, eventualmente, se esse pai entender que foi uma dispensa discriminatória porque ele saiu de licença paternidade ou porque ele ganhou um bebê, aí ele tem que comprovar isso na justiça, né? Aí geraria um direito à indenização. Fora isso, aí não teria mesmo. Agora, como é algo novo, né, no caso da paternidade, com acho que é um período realmente de transição, de gradativa aí, o que você orienta para os RHs, principalmente, em relação aos pais? Na verdade, assim, a primeira coisa é manter a porta aberta ali para o pai poder falar, olha, minha esposa está grávida, então a previsão de parto é tanto, né? Eu acho que, assim, ter esse contato até para a empresa poder se organizar nesse sentido. Falar, não, tudo bem. Quando você tiver lá a data do nascimento ou, eventualmente, a previsão de quando vai ser feito a cesárea ou, né? Tem que avisar o RH.
E, além disso, no nascimento também, dá uma cópia da certidão de nascimento para que o próprio RH possa juntar isso na ficha desse funcionário, né? Porque todo funcionário tem uma ficha. Então, lá vai ter lá os olerites, o cartão ponta, a ficha de registro, os documentos, e isso nada mais é que mais um documento que a empresa precisa ter, né? Mas é a empresa que informa também o INSS? Sim, é a empresa que faz toda essa informação. Ela mesmo porque ela precisa lançar isso no e-social, né? Que é onde são lançados todos os dados, que se cruzam todos os dados ali, INSS, Ministério do Trabalho, Receita. Então, ali todos os dados de recebimento de valor, de afastamento, de férias, de licença, é tudo que está ali no e-social. Mas da mesma forma como a maternidade, a paternidade também é a empresa que paga? Isso, é a mesma lógica, né? Então, não sai, vamos dizer assim, do cofre público esse pagamento. Que teria daí, vamos dizer assim, uma restituição, né, de alguma forma ali pelo INSS, né, para a empresa, às vezes como crédito, geraria um crédito para a empresa e daí viria a compensação ali depois. Mesmo hoje, com a regra atual, que são ainda os 5 dias, né? Existem convenções coletivas que já prevêem um período maior, algumas categorias? Tem convenções que já algumas categorias já prevêem até 20 dias. Os 20 dias já são até previstos. Tá. E tem também a questão da empresa cidadã também para o pai, né? Não é só para a mãe, que prevê também 20 dias. Então, para a empresa que faz parte ali do programa da empresa cidadã, que tem essa isenção ali, alguma isenção ali dentro da receita e tudo mais, já era previsto esses 20 dias. E no caso do pai, porque é lógico, a gente está falando da frieza da lei, mas a gente está lidando sobre pessoas, né? Que, claro, quando um funcionário fica sabendo que vai ser pai, acho que ele é o primeiro a querer contar, Sim. porque ele está ali radiante. Mas a empresa pode obrigar um prazo, olha, você vai ter que informar que vai ser pai até o 6º mês de gestação, ou quando tiver a data do parto. Como isso é rígido dentro das empresas? Na verdade, assim, a gente não tem uma determinação legal específica para isso. Tá? Por que eu falo que é sempre importante manter esse contato? Porque depois, vamos dizer assim, eu tenho os dois lados. Eu tenho o lado da empresa que vai ter que se adequar ao afastamento desse pai, né? E eu tenho o lado do pai também, que eventualmente, se ele tiver que entregar projeto, tiver que entregar alguma coisa, tiver que viajar para serviço, ele já se organiza nisso também. Então, assim, o que eu sempre falo que é importante é você deixar claro assim, olha, pelo menos, porque assim, todo mundo vai ficar sabendo que a esposa tá grávida. Isso daí, né, é fato, então todo mundo sabe. Mas assim, ao menos comunicar o RH, olha, a gente foi no médico, a data prevista é para tanto, né? E óbvio, nem sempre o parto acontece na data do médico, né? É verdade. Ou antecipa, ou às vezes acontece alguma coisa atrasa, mas assim, e principalmente se for parto normal, né? Até 42 semanas é tempo, né? Então, assim, essa questão de efetivamente a data do nascimento vai vir só com a certidão de nascimento. Mas para a empresa saber, provavelmente entre o dia tal e o dia tal, ele já vai estar afastado. Então, para se organizar nesse sentido. Se já tiver umas férias aí programadas, se coincidir a licença com as férias, aí... Não, se coincidir licença com férias, por exemplo, esse é um outro ponto, né? Que você trouxe bem lembrado, inclusive. Provavelmente, o que pode ser conversado com a empresa? Óbvio que não é algo que vai determinar, né? Mas pode ser conversado com a empresa o seguinte, olha, eu tenho esses 5 dias e logo depois eu tiro as férias, né? Tá. Então, para emendar, até para ter um tempinho a mais também com a família. Óbvio que isso tudo vem de uma organização e estruturação ali da empresa para poder fazer essa separação, né? A lei trabalhista, a gente sabe, né, Mayara, ela está num momento de muita discussão, não em relação específica à licença maternidade ou paternidade, mas volta e meia ela vem à tona com propostas aí de mudanças. Em relação a esses dois benefícios, você acredita que haja, né, no futuro, até porque você tem muito contato com empresários, de alguma mudança significativa, ou esse direito que veio lá de trás, principalmente para as mulheres, ele vai se perpetuar aí?
eu acredito que, assim, a retirada desse direito é muito difícil. Eu acredito, assim, impossível de tirar. Impossível eu não digo, porque nada é impossível, né? Mas, assim, vamos dizer, 95% aí, certeza que vai ficar, né? O que eu acredito que possa existir são alterações, né? Às vezes, uma equiparação de datas mais ou menos próximas com o afastamento da mãe, ou, às vezes, uma questão... estabilidade para o pai, eu acredito que não tenha mesmo, entendeu? Essa questão de prorrogação nesse sentido. Mas, assim, alterações muito sérias, muito impactantes, assim, nesse sentido, realmente eu acredito que não tenha, porque é mais do que um direito da pessoa ali, do adulto, né? Vamos dizer assim, é um direito de uma criança que está para nascer. Então, e a ideia e toda a concepção do auxílio maternidade, da licença maternidade, é com o objetivo de amparar essa criança, né? Então, assim, de dar... vamos dizer assim, sossego para a mãe, pelo menos por 4 meses, de saber que ela vai receber, que ela pode cuidar integralmente dessa criança, e do pai esses 20 dias, né? E fora que acho que a relação da empresa com o funcionário, que claro, que a empresa é obrigada a cumprir essa legislação, mas esse respeito todo também acho que cria um vínculo mais positivo entre colaborador e o empregador, assim, essa coisa mais humanizada realmente. A lei garante isso, mas a empresa, né, sabe que isso é algo sagrado, realmente. Sim, com certeza. Eu falo assim, até questão de saída de férias, né, que a gente já falou aqui bastante. A questão da saída de férias, por exemplo, quem determina é a empresa. Então, se é para sair no mês 11, você vai sair no mês 11. Mas é o que eu falo assim, nada como uma boa conversa, né? Porque às vezes, o que você pode fazer? Olha, minha esposa trabalha ou vai ter férias em tal período, eu queria tirar o mesmo período. Será que dá? Mesmo período de escola? Então, assim, é negociado, né? É óbvio, tem empresa que não tem como, principalmente se a gente estiver falando em linha de produção, ou eventualmente alguma situação, por exemplo, final do ano, que nem comércio, né? Como que o comerciante vai dar férias para um funcionário dele no Natal? Então, não tem como, entendeu? É o momento que ele mais movimenta ali. Então, tanto é que, assim, dificilmente, eu acho que praticamente ninguém ali de comércio tira férias final do ano. Então, passou ali o Natal, passou a primeira semana ali de janeiro, aí você pode tirar de férias, tem até férias coletivas, né? Então, assim, tem toda essa questão. E tem também a questão das férias coletivas, né? Por exemplo, indústrias, né, de móveis ou de peças, enfim. Normalmente, final do ano, eles param ali uns 15 dias, né? Natal e Ano Novo. Nesse período, são férias coletivas. Então, já vai descontar ali dos 30 dias que a legislação prevê, né? Mas tranquilo em relação a outras questões do direito trabalhista, a licença paternidade e maternidade, do ponto de vista de ações trabalhistas mesmo? Não, isso é bem tranquilo. É bem tranquilo desde que respeitados os prazos, as datas, né? O pagamento também, que é muito importante. Eventualmente, se precisar estender, porque também pode ser que necessite extensão disso, né? Por exemplo, o bebê saiu do hospital, passou a licença maternidade, mas ele tem uma determinação médica, por exemplo, que ele não pode ir para a creche, a mãe não tem onde ficar, ou, eventualmente, ele precisa de uma atenção, ou de tomar... fazer um tratamento, alguma coisa assim. Então, assim, não que estenderia a licença maternidade, alteraria o nome do benefício, né? Tá. Aí sairia pelo INSS mesmo, mas existe essa possibilidade ainda da mulher nos 4 meses ali não conseguir retornar por conta de uma situação de saúde mesmo, de um ser que depende totalmente dela ali, né? Importante como você falou em algum ponto aí, RH sempre de portas abertas. Não, com certeza. Eu falo assim, o RH, ele fica no meio. Ele é o negociador com o dono da empresa e ele é o negociador com os empregados. Então, o RH, assim, escuta a reclamação do empregado, escuta a reclamação do dono da empresa e vai ter que ali resolver como que vai ser, qual que é a solução que vai ser dada, né? Mas eu acredito que, assim, quando o empregado, ele tem essa abertura, né, e também age de uma forma correta com a empresa percebe isso e vê também da melhor forma de poder ajudar, né? Então, a gente tem sempre que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente, né, cria, vamos dizer assim, monstros, né, de um lado e de outro, que na verdade não precisa ser desse jeito, né?
Que bom. Que todos tenham esse entendimento, né, Mayara? É importante. Mas é que eu falo assim, eu acho que a gente tem que evitar problemas, sabe? Assim, o dia a dia da gente, independente, qualquer profissão. A sua profissão, a minha profissão, a do padeiro, que querendo ou não faz coisa gostosa ali, né? Que o problema é que um padeiro às vezes poderia ter, né? Fica ali só fazendo coisas gostosas para comer. Mas acontece, né? Você tem relações entre pessoas, você tem, às vezes, discussão, você tem, às vezes, problema com liderança, você tem, às vezes, problema com chefia acima. Então, assim, é complicado, né? A relação de pessoas é complicada. Mas eu acho que, assim, a questão da abertura, de você poder chegar no RH e falar assim, olha, minha esposa está grávida, a previsão de ganhar é tanto. Então, isso é muito importante também, né? E o próprio RH também poder falar para ele, olha, você precisa tirar umas férias, então já vamos programar suas férias para mais ou menos o período do nascimento. Então, assim, aí todo mundo consegue se organizar, né? E todo mundo fica feliz. Com certeza. Obrigada, Mayara, adorei. Eu que agradeço, eu fico à disposição. Inclusive, se o pessoal que assiste a gente, ouve a gente, né, tiver alguma ideia, que quiser dúvidas, né, ou uma ideia de tema pra gente abordar aqui, eu fico super à disposição para eles te mandarem e a gente marcar um outro dia. Maravilha, combinadíssimo. Obrigada. E obrigada a você também que acompanhou o nosso podcast até aqui, um podcast que sem cerimônia trata de assuntos que vão ser muito úteis para você. E a gente se vê no próximo episódio.